E agora eu vou passar para a CPI do crime organizado, né? No fundo está tudo relacionado. Então lá na CPI do crime organizado hoje também teve bate-boca de base do Lula com oposição. O senador Sérgio Moro, ele começou ali os trabalhos fazendo uma crítica aos governistas que estavam querendo convocar um monte de gente ligada à oposição sem ter um fundamento para justificar que essas pessoas sejam investigadas no âmbito de uma, ou pelo menos que tenham que depor e tal, sejam convocadas no âmbito de uma CPI do crime organizado. Então trouxeram ali outras questões suspeitas sobre uma ex-assessora da Michele Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, o Paulo Guedes, e o Moro contestou isso. Vamos assistir e depois eu vou mostrar os desdobramentos com as demais reações. Pode soltar. Presidente, eu acho que esses trabalhos têm sido muito bem conduzidos por Vossa Excelência e pelo senador Alessandro Vieira. E a comissão focou no crime organizado e por superveniência de fatos, começou também uma investigação envolvendo o Banco Master, porque o Banco Master está ligado à REAG, que por sua vez lavava dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Me parece que esse é o objeto delimitado dessa investigação, dessa comissão. No entanto, nós somos surpreendidos aqui com a propositura de alguns requerimentos, tá, que não tem nenhuma pertinência temática com os temas dessa comissão. Vou dar um exemplo aqui. Convocação de Gisele dos Santos Carneiro da Silva, requerimento da senadora Soraya Tronic. Essa pessoa é ex-assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. A justificativa é para a investigação do cartão corporativo, dos gastos do ex-presidente. E aí foi colocado na pauta. Podemos ter votado no mérito, e eu acho que não tem problema nenhum em fazer quebras aqui ou convocar, mas aqui é um requerimento que nitidamente não tem a menor pertinência temática com o tema dessa comissão. E aí qual que é o problema, presidente? Fica parecendo que está se querendo utilizar essa comissão para fazer o jogo político baixo, né? Outro caso aqui é Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. O que ele tem a ver com o escândalo do Banco Master? Depois nós temos aqui também quebra do sigilo fiscal do Paulo Guedes. Ele tem alguma suspeita de ter algum envolvimento em alguma espécie de ilícito. Foi aprovada aqui a convocação, com o meu protesto, inclusive, mas nunca sequer se cogitou de algum envolvimento dele em nada ilícito ou recebimento de nenhum valor ilícito. A mesma coisa em relação ao Roberto Campos de Oliveira Neto. Vejo aqui também requerimentos envolvendo a oposição no estado da Bahia, né, como o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que, a meu ver, deixam de lado o fato de que, se nós vamos falar em Banco Master na Bahia, a principal suspeita recai sobre o senhor Rui Costa, o atual ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é conhecido essa história de que, através do Cred Sesta, concedeu exclusividade ao Banco Master e, do outro lado, proibiu que os servidores da Bahia tivessem a portabilidade para escolher taxas de juros menores no crédito consignado. Então, a observação que faço aqui a Vossa Excelência, que se investigue todo mundo, mas não se utilize essa CPI como um instrumento para a criação e exploração de fatos políticos que não tem nenhuma relação, ou que se faça uma seleção de alvos. Eu apresentei aqui, Excelência, 2 requerimentos ontem, 280 e o 281/2026, para que nós convoquemos, então, o ministro Rui Costa, para ele poder explicar as relações dele com o Banco Master, e, igualmente, convocar o Jerônimo Rodrigues Souza, que deu continuidade a essa relação especial do governo da Bahia com o Banco Master. Porque se é realmente para começar a apurar o que aconteceu no estado da Bahia, as responsabilidades recaem, as suspeitas recaem principalmente em cima do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
mas pediria aqui que requerimentos que não têm qualquer pertinência, e aproveito aqui o senador Alessandro Vieira presente, né? Está sendo convocada a assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não tem nada a ver com crime organizado, não tem nada a ver com o Banco Master para apurar cartão corporativo. Senadora Soraya Tronic, que nem está aqui para justificar esse requerimento, que a meu ver é um absurdo. Convocar Valdemar da Costa Neto, que não tem nem suspeita envolvimento em crime organizado ou Banco Master. Quebrar sigilo fiscal do Paulo Guedes, não tem nenhuma suspeita de algo ilícito envolvendo ele. Então, se é para fazer um jogo político, eu talvez saia dessa CPI, então, porque eu não me presto a esse papel. E ficar aqui nessa discussão baixa. Vamos investigar o crime organizado e vamos investigar, como foi muito bem colocado pelo relator, inclusive por Vossa Excelência, o Banco Master, por conta das relações dele com o crime organizado e com a esfera de proteção em relação ao crime organizado. Mas mesmo em relação a isso, se formos fazer uma investigação, que seja uma investigação completa, sem escolher alvos selecionados. E se formos investigar, então, relações na Bahia, o papel central do Rui Costa e do governador atual, Jerônimo Rodrigues. Tá aí, o senador Sérgio Moro está liderando as pesquisas lá para o governo do Paraná. Aliás, está saindo notícia hoje de acordo com o Flávio Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro ter palanque lá durante a campanha do Sérgio Moro para governador, para ele, obviamente, o palanque na sua campanha para a presidência da República, para disputar com o Lula. Vamos ver como é que vai ficar essa aliança. E a Soraya Tronic está lá mais alinhada ao governo Lula. Vocês vejam que nessa política, em meio à polarização, senadores acabam escolhendo um lado. A Soraya Tronic, ela é uma senadora que veio do PSL, aquele PSL lá do Major Olímpio, da Selma Arruda, o partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. E ela criticou o bolsonarismo, ela foi uma das que assinou a instalação o requerimento para a instalação da CPI da Lava Toga em 2019, foi pressionada pelo Flávio para retirar a assinatura, foi aquele momento que houve um racha, só que depois, ficando ali sem ter onde se escorar, aparentemente se alinhou mais ao lulismo, inclusive estava lá de pé, com o braço erguido, para derrubar a aprovação dos requerimentos na CPMI do INSS pela quebra de sigilo do Lulinha e da sua turma. Lembra que eu mostrei aqui a imagem? Teve gente que comentou, pois é. Então, o Sérgio Moro se alinha mais à família Bolsonaro em razão dessa polarização e na sua tentativa de construir aí uma carreira política com a disputa por cargos eletivos majoritários, em disputas majoritárias, como a pelo governo do Paraná, e a Soraya Tronic lá na base do Lula. Claro que a gente tem que ver as atitudes, etc., porque às vezes tem posicionamentos que são diferentes em relação a esses polos, mas que ficam mais associados, que criticam mais o outro lado, e isso está acontecendo o tempo todo. E aí o Humberto Costa, do PT, ele reagiu a essa fala do Sérgio Moro. Vamos soltar. Com relação à manifestação do senador Sérgio Moro, é óbvio que a posição dele é absoluta e totalmente parcial. Eu pergunto o que é que o senhor Fábio Luiz Lula da Silva tem a ver com o Banco Master, com crime organizado e o seu sigilo fiscal, telefônico, telemático, bancário foi quebrado. Existem razões para essas pessoas que foram convocadas ou foram aprovados requerimentos, né? Por exemplo, o senhor Valdemar da Costa Neto, ele não é acusado, mas ele é uma testemunha importante, é porque tem gente que acha que no processo judicial só tem o promotor e o juiz, mas tem as testemunhas. Ele declarou num programa de televisão que o senhor Daniel Vorcaro fez poucas doações eleitorais, tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto para o governador de São Paulo. Ele disse com todas as letras isso. E o Daniel Vorcaro, cada dia que se passa, se mostra alguém que tem uma vinculação clara
com o crime organizado. Hoje são muitas das especulações sobre recursos de fundos do que foram para o REAG, terminaram passando pelo Banco Master. Então, ele viria como uma pessoa que poderia testemunhar aqui sobre fatos como esse. Eu acho que em toda a CPI, toda a investigação que acontece no parlamento, não é? A forma de nós resolvermos essas querelas é nós votarmos os requerimentos, porque esse julgamento do senador Sérgio Moro não é um julgamento com o qual todos nós venhamos a concordar, não é? Aliás, a extrema-direita nessa CPI e nesse Congresso Nacional, a única coisa que faz é fazer disputa política, é tentar jogar para o cenário da disputa eleitoral, não é? Uma investigação que deveria ser feita com a mais absoluta seriedade. Então, eu quero contestar essas colocações sobre os requerimentos que estão apresentados. Tá aí, Humberto Costa acusando a oposição daquilo que a base do Lula faz o tempo todo. Não é, evidentemente, que a oposição não faça muitas vezes, mas a gente tem visto aí essa tentativa da base do Lula, inclusive nesse caso, de atravancar as investigações e de tentar ficar criando convocações, requerimentos, etc., para jogar culpas no colo da oposição sem se preocupar com os fatos objetivos. Não é que não tenha gente relacionada à oposição que precisa ser ouvida, mas o Valdemar da Costa Neto, por ter dado uma declaração sobre a doação feita pelo Fabiano Zeta, olha, tem que chamar o Fabiano Zeta, tem que quebrar o sigilo dele. Ele até falou Daniel Vorcaro, né? Mas foi o operador, foi o Fabiano Zeta que doou para o Jair Bolsonaro e para o Tarcísio de Freitas, foi o maior doador da campanha deles. Isso é verdade. Agora, o Valdemar não é uma testemunha que tem elementos, nem na entrevista que ele deu, ele forneceu elementos que justifiquem uma convocação para falar disso. Seria ridículo perder tempo de investigação com o Valdemar. Então há essa tentativa aí de atrasar, de embaraçar as investigações por razões eleitorais nesse ano de 2026. E aí houve a votação, já que Humberto Costa queria, do requerimento do Valdemar, e eu vou mostrar o resultado seguido da defesa que a Soraya fez do requerimento para a convocação da ex-assessora da Michelle Bolsonaro. Pode soltar. Votaram sim 4, não 6. Está rejeitada a convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Anuncio o requerimento, votação nominal. Requerimento 264, convocação, requer a convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Consulto se a autora do requerimento, senadora Soraya Tronic, encontra-se no sistema remoto para defesa do seu requerimento, por 5 minutos. Com a palavra, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, eu posso me inscrever? É uma pergunta, senhor. Não, senador. A palavra é para quem fez o requerimento e quem vai defender contrário, e abre o painel. Com a palavra, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente Fabiano Contarato, demais colegas, bom dia. Eu gostaria, presidente, de defender a convocação da senhora Gisele. Sim, há fundamentos fortes e há indícios fortíssimos. Essa convocação não se trata de simples cartão corporativo ou de despesa rotineira. A senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva está sendo chamada porque o seu nome aparece diretamente no RIF do Banco Master. E em transações com a ex-primeira-dama, senhora Michelle Bolsonaro. Os áudios revelados pela Polícia Federal em maio de 2023 são muito claros. A Gisele, juntamente com outra assessora, discute com o tenente-coronel Mauro Cid a preocupação com o uso de cartão de crédito de terceiros, pertencente à senhora Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga da ex-primeira-dama. Então, para pagar despesas da família do ex-presidente, as faturas eram quitadas com dinheiro em espécie, com o claro objetivo de ocultar a origem dos recursos e os reais beneficiários.
Então, os relatórios do COAF já apontavam que as movimentações eram atípicas e as triangulações feitas via Pix era o seguinte: Gisele recebia valores de Michele e no mesmo dia repassava para terceiros e empresas. Então, isso configura assim. Isso nos traz, por óbvio, indícios robustos de esquema de lavagem de dinheiro. É inegável. Então, por isso, os requerimentos 264, o requerimento 264 pede a convocação imediata da senhora Gisele e a quebra dos seus sigilos bancário, fiscal e telemático. Nós do Senado, que estamos aqui tentando apurar realmente o que importa, não podemos virar as costas para algo tão grotesco. Tão grotesco. A sociedade brasileira precisa entender o que acontecia nessas transações absolutamente atípicas e documentadas. Então, não estou trazendo aqui nenhuma ilação. Há indícios seríssimos que nós precisamos investigar. Senão, porque estaríamos aqui. Então, estou acompanhando o presidente, porque eu estou com o gabinete lotado, mas estou aqui presente, porque é possível estar presente de forma remota. Então, na minha ausência aí, que foi reclamada, eu quero justificar a ausência física, porém eu estou aqui online como foi determinado a possibilidade. Obrigada. E o que isso tem a ver com o escândalo Master, com milícia, com facção criminosa armada? Ela falou ali de um riff do Master, mas ninguém conseguiu localizar, pelo menos até o momento da sessão. E olha a gravidade daquilo que a CPI do crime organizado está investigando para ela trazer uma questão sobre cartão corporativo. Eu acho que tem de ser investigado. Se tem indício, ora, que se abra uma investigação sobre o mau uso de cartão corporativo, sobre um eventual esquema, etc. Mas olha, o nível do que está sendo investigado numa CPI do crime organizado para trazer essas questões, obviamente por razões políticas e eleitorais. Aí o relator Alessandro Vieira, como adulto na sala, teve que colocar a bola no chão e com muita diplomacia falar para Soraya algumas verdades. Pode soltar. O senhor me permite aqui, claro. Senador Girão, senador Magno Malta, no tocante a este requerimento, né, e com todo o respeito, minha amiga querida senadora Soraya Tronic, o requerimento apresentado, ele diz respeito a um período lá de 23, né, os áudios foram revelados em 23, e o COAF aponta movimentações atípicas da senhora Gisele, referindo movimentações, cartão corporativo, pagamento de contas pessoais, enfim, esse giro de coisas lá vinculadas à ex-primeira-dama. Não há no requerimento nenhuma referência a Banco Master. Não há nenhum requerimento. No requerimento não tem. Foi verbalmente apontado pela senadora que o nome dessa senhora estaria no RIF do Banco Master. A equipe não está localizando essa referência. E aí eu retomo aquilo que eu falei no início aqui. É preciso tratar com absoluta seriedade o que a gente está fazendo, porque é muito importante. Porque a gente está mexendo com gente muito poderosa, gente que tem muito dinheiro. Então, se a gente começa a emprestar esse espaço para briga política rasteira, aí é a receita do fracasso. Não está referido aqui. Então, a minha sugestão à colega Soraya é que se faça a retirada e a reapresentação do requerimento com a fundamentação devida, e aí antecipo que com a fundamentação devida terá meu voto favorável. A convocação e a quebra. Agora, sem fundamentação, é para quê? É para a gente aprovar aqui um negócio, fazer um discurso, a pessoa entrar com a petição do Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma canetada, e aí você faz um terceiro discurso. Agora foi desmoralizado pelo Supremo. Não foi. O que nos desmoraliza é não trabalhar sério. Então, organizado, com calma, a sugestão que faço é que se retire e retifique. Eu queria acatar a sugestão do senador Alessandro Vieira, certo? Como foi? Nós reapresentaremos o requerimento. Mas a autora tem que fazer esse requerimento, senão eu vou ter que votar. Ou a autora retira... Se ela estiver ouvindo... Se a senadora Soraya Tronic estiver no sistema remoto, que ela faça a retirada e a gente já dê para prejudicada, retira de pauta e passa para...
Calma que o vexame da Soraya Tronic ainda piorou quando ela pegou a palavra para dizer se retiraria ou não o requerimento de pauta. Pode soltar. Por gentileza, senadora Soraya. Vossa Eu Excelência, ouvi realmente a argumentação do relator, o senador Alessandro Vieira, e pedi para rever como é que foi, como é que nós realmente apresentamos o requerimento. E realmente ele tem razão. Falta lá, não adianta eu argumentar aqui oralmente, sendo que o meu requerimento não consta. Foi uma falha da assessoria. Eu vou retirar e reapresentar. O senador Alessandro Vieira está corretíssimo. Obrigado, senadora Soraya. Está retirado o requerimento. Retirado. Está retirado o requerimento o requerimento 233/2026, que convoca, o 264, que requer a convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro de Silva, está retirada a pedido da proponente Perfeito. do requerimento, Obrigado. senadora Soraya Tronic. Foi uma falha da assessoria, não mete essa, Soraya. Aí é demais, tem que assumir a responsabilidade de uma senadora da República. Aqui eu tenho que criticar quando os parlamentares fazem esse tipo de patacoada. A gente está lidando com coisa muito séria, como disse o relator. Se não fez o dever de casa, se não revisou o textinho que a assessora escreveu, que não coloque, que não defenda, que o requerimento vá para votação. Ora, a gente está investigando, repito, milícia, facção criminosa armada, a gente que eu digo, os parlamentares aí, o Brasil, aqueles que supostamente nos representam, e o escândalo mais que está atingindo o ministro do STF, etc. Você vai pegar um textinho feito supostamente por assessores, etc. Você vai ler ali, vai defender com unhas e dentes que tem que ser, vai tomar uma traulitada dela. Olha, você falou que está no RIF do banco, mas ninguém localizou aqui. Ah, não, realmente não está e tal, vou ver. Olha, eu não sei, eu não vi ali esse detalhe para ver se tá ou se não tá, mas fato é que tinha que estar no requerimento. E se ela falou, era para já ter verificado isso. Então se toma tempo, se perde com esse tipo de balbúrdia. Um episódio absolutamente lamentável. Eu gosto de mostrar o que os parlamentares estão falando, fazendo, esse bate-boca. Podia chegar aqui e só fazer análise sobre o tema mais importante sem mostrar o que eles estão falando, mas eu acho importante que as pessoas saibam como os parlamentares se comportam no Congresso Nacional. Quem está atuando para avançar a investigação e quem está tentando gerar cortina de fumaça. Então, só para deixar claro, houve a convocação aprovada. A principal entre elas foi a da Marta Graef, da ex-namorada do Daniel Vorcar, que já tinha tido a convocação aprovada lá na CPMI do INSS, também vai ter que falar, se não conseguir aí um habeas corpus, um recurso lá no Supremo Tribunal Federal para não ter que comparecer, como testemunha, né? Todos os parlamentares fizeram questão de registrar, que vai ser respeitada, mas como testemunha vai ser ouvida. Seria muito bom que ela contasse algumas coisas que a gente não sabe ainda.